Olha a habilidade que envolve hoje, né? Hoje a gente tem duas habilidades muito parecidas com o que a gente já está vendo, que é do primeiro ano, compreender uma retomada, compreender as noções do sistema da escrita alfabética, segmentos sonoros e letras. E do segundo ano e do primeiro, que transita nos 2 anos, ler palavras tomando como referência palavras conhecidas e ou memorizadas, estáveis. Com o propósito, com o próprio nome, o nome do colega. É aquela famosa lista que assim, sempre vocês têm que ter próximo de vocês, com o nome dos professores. Olha só, o que apareceu na nossa aula, que dentro do material do Aprender Sempre foi a união das aulas 3 e 4. Então, a gente vai comparando e organizando as parlendas. Então, vamos lá. Separa o material, como eu já falei. O livro do Aprender Sempre vai ter a página dentro do slide que a gente está fazendo aqui. Então, fica sossegado que as informações vão estar para vocês. E o que vamos aprender? Vamos comparar uma versão diferente com uma versão mais conhecida de uma parlenda. Ou seja, como é uma cultura que vem passando, existem versões, né? Que vai passando de mãe para filha, que vai passando de pai para filho, dos avós. Então, a gente pode ter muitas culturas, várias versões, por ter culturas que vão se misturando, palavras que são sendo trocadas, mas que não perde o sentido, né, professora Fran? Com certeza. Da parlenda. Nas aulas de educação física, nós estávamos trabalhando sobre brincadeiras regionais. Eles viram realmente essas mudanças em uma mesma brincadeira de acordo com cada região ou estado. Então, quer dizer que hoje eu trouxe a professora certa para a minha aula. Ela pode me lembrar de algumas situações que você já tem contato. E a gente vai poder transformar numa aula mais completinha, educação física com língua portuguesa. Não? Então, olha só, mais um personagem dizendo para nós assim, vamos escrever uma nova versão. Então, vamos guardar bem essa palavrinha aqui, ó, nova versão. Eu diria mais. Eu diria versão. Porque, de repente, aquilo que é conhecido para a professora Fran pode não ser para mim. Sim. E vai ser uma nova. Eu posso retomar a escrita com outra, com uma troca de palavra que mantém um ritmo, ou eu posso conhecer uma versão e transformá-la em algo que seja para nós, né? Com certeza. Quando a gente fala em novo, tem um sentido muito amplo. Eu posso trocar algumas palavras e manter o jeitinho como é, a estrutura dessa parlenda para continuar brincando, ou eu posso conhecer uma que talvez por aí a gente já tenha visto parecido. Vamos descobrir, né? E não esqueçam, pessoal, continua deixando para a gente algumas parlendas, escreve para elas, é tão legal, porque daí eu posso trazer para a aula. A gente sempre tem algumas coisas com direitos autorais, né, professor? Com certeza. Enriquece demais a aula quando a gente pega o nome do aluno, do professor, da escola. Gosto de pôr esses detalhes. Olha só. Então, na primeira atividade, diferente da outra, a gente vai começar recitando também. Sim, vamos recitar essa palavra? Não é diferente. A gente precisa começar a guardar um pouquinho de memória como é que é essa parlenda. Para isso, a gente começa, vocês escutam a minha leitura e depois eu vou recitá-la primeiro, depois eu vou fazer a leitura. Para quê? Para depois a gente pensar numa escrita. Como tudo que a gente andou aprendendo, não adianta começar já escrevendo uma versão. Eu preciso conhecer qual é a versão da parlenda. Mas é a primeira vez que eu ouvi, por isso que a gente brinca de recitar, gosta de trazer a brincadeira. Procura fazer isso quando você estiver em casa ou dentro da sala com o professor, que é gostoso. E eu acho que a professora Fran concorda comigo, mantendo os protocolos. Sempre, isso é muito importante, pessoal. E a gente arrumou até um jeitinho aqui, que foi minha ideia de fazer as mãos para ninguém ficar se tocando durante uma brincadeira. Por quê? Brincar é saudável, brincar é gostoso. Eu vou recitar para conseguir escrever uma nova versão, e se eu brincar, pelo menos na versão que eu vou reescrever, eu já tenho uma referência de como é o verso, as palavras. Aí eu vou começando a aprender, às vezes, uma parlenda que eu nunca vi. Combinado? Então, vamos começar ouvindo e recitando. Mesmo que a primeira leitura seja a minha da professora, tá bom? Fica sossegado que eu vou repetir. Olha só. Deixa eu recitar sem aparecer escrito primeiro. Meio-dia, panela no fogo, barriga vazia. Macaco torrado, o sol que radia, fazendo careta para Dona Sofia. Olha só,
Mas eu acho legal agora permitir que vocês tenham contato com o texto. Ó. Meio-dia, panela no fogo, barriga vazia, macaco torrado, o sol que irradia, fazendo careta para Dona Sofia. Você já tinha conhecido essa, professora Fran? Não conhecia a professora Ana. Você acredita que nem eu? Sério? Mas eu achei legal, porque quando eu comecei a estudar todo esse material, essa versão não, eu conheço uma parecida. Vamos ver se depois eles conseguem perceber aonde é parecida, onde não é. Quem conhece, quem não conhece, tudo bem, faz que nem a professora. Passou a conhecer e foi assim que eu lembrei da outra versão. E a gente vai brincar disso. Sim, se vocês conhecem outra versão, vão mandando aí no chat pra gente. E o que eu acho interessante? Ó, primeiro eu recitei para vocês. Tem gente que nunca ouviu. Depois eu apresentei o texto para que vocês percebessem como eu fiz a minha leitura, né? Verso a verso. Agora eu vou marcar a leitura junto com vocês, porque eu preciso que todos tenham contato com a leitura dessa parlenda. E ao mesmo tempo, perceba o que está escrito. Então vamos lá junto comigo, vou fazer a marcaçãozinha com a minha caneta aqui, marca texto. Meio-dia, panela no fogo, barriga vazia, macaco torrado, o sol que irradia, fazendo careta para Dona Sofia. E quando a gente brinca, a gente nem consegue falar desse jeito, a gente já brinca recitando os versos mais rápido, né? Sim, e às vezes até mesmo numa brincadeira é um desafio, né? Realizar a brincadeira mais devagar e ir acelerando, né? Deixa um desafio maior aí para os estudantes. E a gente está aprendendo trabalhando com a leitura. Então, às vezes, começar a ler uma vez, depois eu leio de novo, ampliando a minha qualidade da leitura. Sim. Por isso que eu estou fazendo a leitura. Então, não tem problema nenhum. Se a gente voltar aqui, ó, eu apagar, e a gente voltar para a nossa leitura, tá tudo bem. É assim que funciona o comportamento leitor. Isso mesmo, nós adquirimos, né, esse comportamento lendo. Quanto mais nós lemos, melhor. A gente não nasce sabendo ler e escrever. A gente vê pessoas lendo, a gente vê pessoas escrevendo, a gente vai para a escola, interage com tudo isso e aprende. Por isso esse cuidado de ler com vocês. Eu vou até ler mais uma vez porque a gente vai para a escrita, então eu preciso que vocês conheçam como é que tá as palavras, quais são as palavras que aparecem, o verso, o que vai rimar, a gente vai ver todos esses detalhes. Vamos lá. Meio-dia, panela no fogo, barriga vazia, macaco torrado, o sol que irradia, fazendo careta para Dona Sofia. Professora Ana, no chat eles estão mandando que também não conheciam essa versão. Ó, já apareceu uma outra que a Sim. gente vai poder até apresentar aqui, uma nova versão. Gostei. Olha só, mas não vamos contar não, a Não, gente deixa pra adora depois. deixar. Por quê? E professora, escreve se algum aluninho da sua escola, dá o nome da escola, a gente consegue valorizar essa participação. O que acontece? Vocês perceberam que a minha leitura foi mais rápida? Isso faz todo sentido, porque a primeira vez eu estava só tentando ler devagarzinho para vocês conhecerem, né? Meio-dia. Agora, era uma segunda leitura. Eu já sei que está escrito meio-dia, então eu preciso dar ritmo, meio-dia. E a parlenda tem essa rima, tem um ritmo. Olha só, professora Fran, eu já estou explicando o que tem uma parlenda, o que a gente chama de características, né? Sim. Que quando eu vejo, eu reconheço uma parlenda. Isso E a gente mesmo. nem imagina que faz isso brincando, hein? Exatamente, quando nós pulamos corda, por exemplo, que é uma brincadeira muito praticada por eles, nós estamos utilizando parlendas, né, na hora de pular a corda. E vocês nem percebem isso, né? E a gente precisa atingir a meta de hoje. Qual é a meta de hoje? Fazer essa escrita. Então vamos lá. Vamos lá. Olha só, escreva outra versão. A gente precisa de uma outra versão. Certo? Até porque, quem sabe essa outra versão já não aparece nessa aula ou aparece na última aula da sequência. A gente sabe que vai fazer parte de um livro. Eu preciso escolher com carinho. Então, eu vou trazer a versão, né? Trouxe a linha para dividir, tá? Fica sossegado, é só para dividir. Olha só, meio-dia, panela no fogo, barriga vazia, macaco torrado, o sol que irradia, fazendo careta para Dona Sofia. Eu consegui trazer aqui do lado porque ia facilitar para a gente perceber qual era a versão que a gente ia tomar como referência, aquela que a gente ia usar para tentar fazer uma nova, para trazer uma nova versão.
Senão eu ia ter que ficar virando a tela. Então, no material deles não vai estar desse jeito, viu, professora Fran? Vai ter o espaço para preencher, a página é 25. Mas por que isso? Para a gente perceber as mudanças que teve na nossa versão, depois de escrever, tá bom? Então, vamos lá. Professora Ana, a professora Cláudia mandou uma versão super legal aí, dessa Parlenda. Será que a gente consegue? Ah, a gente podia trazer para eles, dividir com todo mundo da rede. Eu que acho tal? legal, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou respeitar, eu vou escrever, eu só vou dar uns exemplos aqui que eu acho que eu preciso, eu acho não, tenho certeza, eu preciso explicar. A Parlenda, ela é escrita, ó, tá vendo as linhas? Eu não chego até o final da linha, eu termino conforme eu vou recitando. E isso tem a ver com os versos, com o cuidado, ó, por exemplo, ó, meio-dia rima com vazia, ó o finalzinho da palavra, né? Vou pegar outro, ó. Irradia com Sofia. Essa é uma característica desse tipo de texto. Então, se a gente for escrever uma nova versão, eu tenho que tomar esse cuidado. Tem que ter rimas, né, professora? Tem que ter as palavras que ajudam a formar rima. Por quê? Quando eu falo dia, quando eu termino com a palavra vazia, dá sentido, né? Você pode ver que todas as que a gente foi apresentando até agora tem isso. Eu tenho que lembrar que eu vou escrever e cada linha é um verso. Essa, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versos. Pode ser que a versão que a gente traga não tenha tudo isso, pode ser uma versão mais curta. A professora Frank vai me ajudar agora. Tá, então eu vou pegar a ideia da professora Eu acho que a Cláudia. gente lembrou tudo que a gente precisava para fazer. Professora Fran, começa... Deixa eu pegar primeiro a caneta. Isso. Deixa eu escrever com a caneta, porque eu acho que com o dedo fica mais difícil para a professora. Olha só, essa começa meio-dia, só o comecinho. Será que essa que a professora deu a dica aí do chat também começa? Também começa com meio-dia, professora. Ah, então se eu já sei recitar essa daí, eu posso aproveitar esse começo, então. Então, vou escrever aqui, ó. Opa. Vamos voltar. Tecnologia ajudando a gente. Obrigada, professora Fran. Então, vamos lá. Então, nós vamos utilizar o meio-dia, né? Isso. Então, vamos escrever esse primeiro verso aqui. Lembra que nada tem a ver o que eu vou escrever de um lado necessariamente com o outro. É só para a gente lembrar qual era a parlenda que vinha. A gente só vai respeitar o verso. Então, aqui eu vou escrever, ó. E a professora Edna também mandou uma outra versão dessa parlenda, diferente da professora Cláudia, diferente dessa que você apresentou para nós, professora. Então, olha só, eu escrevi meio-dia, certo? Então, eu posso entender que, se eu conheço a outra versão que começa meio-dia, eu posso continuar utilizando desse apoio, dessa escrita, para continuar a segunda. Sim. Tudo bem. É o primeiro verso. Qual que é o segundo verso? Macaca Sofia. Então, meio-dia, macaca Sofia. Olha só, quando eu escrevo aqui, ó, macaca, dou um espaço, Sofia. O que eu percebo? Se eu ficar atenta, a palavra Sofia já aparece no outro, né? Sim. Olha como é importante a gente conhecer, mesmo que seja de memória, fazer uma leitura, porque a gente vai identificando, a gente pode utilizar. Termina aí ou tem mais versos? O próximo verso, panela no fogo. Olha só. Então, vou escrever. Panela. No fogo. Poxa vida, eu já estou vendo que tem um outro verso ainda, precisa terminar, porque o dia rima com Sofia. Panela no fogo. Barriga vazia? Olha lá, a professora Sandra até já deu a dica. É isso mesmo, professora Sandra, é isso mesmo. Olha lá. Barriga, ó. E eu tenho a palavra barriga escrita aqui, ó, que eu acabei de circular. Barriga. Barriga vazia. Vazia. Olha que interessante. Mudou um pouquinho, mas alguns versos continuaram. Se a gente observar, ó, barriga vazia, esse verso, ó,
fui parar um pouquinho mais para baixo. E é uma versão diferente, é uma outra versão. Sim. Vamos tentar ler junto? Vamos, Pro. Então, ó. Meio-dia, eu vou só pôr a setinha. Meio-dia, macaca Sofia. Panela no fogo, barriga vazia. Ficou E olha mais que a curta, gente, né? sim, mas respeitou os versos. Sim. Teve a parte em que aparece a rima, as palavras que vão rimar. Então a gente percebe que dá para usar na nossa brincadeira. Vamos limpar um pouquinho essas setas, que isso aqui não tem. E os nossos rabiscos que não são mais necessários. E eu desafio o aluno a escrever muito mais versões, porque tem versões até mais longas, tem versões mais curtas. Sim. Mas ela acaba ganhando as características de parlenda, que é pequeno texto, característica da rima, palavrinhas que vão trazer um ritmo, né? Você vai conseguir, quando eu falo meio-dia, macaca Sofia, então esse ritmo e tudo vai junto com as rimas. Isso. Tinham E a mandado uma nova versão também no chat, que era meio-dia, macaca Sofia, fazendo careta para Dona Maria. Olha só, e eu acho que o mais gostoso da nossa aula é não ficar só nessa versão. Faz essa no caderno e no livro vai lá e põe outra versão. O repertório para o livro de vocês vai estar muito mais ampliado. Já pensou que vai ganhar esse livro com bastante parlendas? Porque não existe um limite. Eu posso pôr uma parlenda, não seria um livro. Mas se eu ponho 4, 5... eu vou presentear com versões, eu vou presentear para poder falar, vamos brincar junto? Eu conheço ela, aí a outra pessoa vai poder brincar conhecendo as parlendas que você aprendeu. Sim, né? bem mais legal. Olha só, vamos passar? A gente tem mais uma atividade e eu não esqueci não, viu, professora Fran, tem o seu desafio. Que negócio é esse? A gente estuda, mas brinca. Olha só, agora a gente vai para a atividade seguinte, que é a atividade 4, está no livro, está na página 26. E a gente vai, nessa aula, vamos dividir as parlendas que usamos para brincar e escrever seus nomes de acordo com a forma que usamos na brincadeira. Parece estranho, o que a gente vai fazer? Vocês estão brincando, estão conhecendo algumas, mas a hora que eu apresentar a atividade vai ficar bem mais claro. Olha só. Porém, no livro do Aprender, eles dão um você sabia. Olha o que eles dizem. Eu vou até marcar a leitura aqui. As parlendas são textos curtos, alguns rimados, com uma estrutura repetitiva que marca um ritmo, produzindo uma certa musicalidade. Por isso, brincamos com as palavras e os versinhos para as parlendas em diversas brincadeiras. Então, aprendi um pouquinho mais, ou seja, a gente brinca estudando a escrita da parlenda. E o que é mais gostoso, né? A gente aumenta um repertório de, às vezes, até um parente que a gente convive em casa perguntando, vô, você lembra de uma parlenda? Qual será que você conhece? Ou pro vô, pro tio, não importa quem. Ou se você está num espaço em que convive com algum responsável que cuide, ótimo. Tem sempre alguém que brincou e pode lembrar da parlenda. E isso vai fazendo com que a história aproxime mais das pessoas, né, professora Fran? Com certeza. Hoje a gente se aproximou para poder brincar. Sim. Quem diria? Eu que estou começando a trazer a professora Fran. Por quê? Isso é muito gostoso. A professora Fran vai trazer uma parlenda para nós. Eu nem ia contar isso, mas eu achei ótima ideia. Por quê? Porque é assim que funcionam as pessoas, aprendendo com o outro, certo? Vamos lá. Então, o que vai acontecer nessa atividade? Eu já estou trazendo na tela para vocês o seguinte. Está no Aprender Sempre, eu só coloquei cor porque eu gosto de cor e agora a gente vai fazer uma certa... Vamos relacionar o modo de brincar com uma parlenda. Olha a gente escrevendo mais um pouquinho aí. Então, ó, vamos lembrar quais parlendas usamos para pular corda, brincar com as mãos e brincar de roda? Então, a gente consegue ver aqui, ó. Aqui a gente vai escrever pelo menos um exemplo. Parlendas para brincar de corda. Aí tem o exemplo da corda. Aqui, parlendas para brincar com as mãos. E essa para brincar de roda. Até porque, hoje, a gente vai começar a conhecer mais uma, e esse processo nosso vai. Daqui a pouco, vai ficar pouco 2 linhas. Com certeza. Por isso, a gente só vai dar o comecinho da atividade e vocês vão finalizar depois. Porque hoje, eu quero não só estudar, como recitar uma parlenda aqui, brincando com a professora Fran. Está preparada depois, professora Fran? Acho que sim. E o que é legal disso? Tenta fazer as mãozinhas, tenta achar um jeito de brincar.
E toda vez que a gente tem a oportunidade de um desafio virar uma solução, cria e coloca para a gente conhecer como é que ficou, né, professora Fran? Isso mesmo. Porque muitos estão na sala de aula precisando brincar e não vai poder abraçar, não vai poder pôr a mão, mas deve encontrar um jeito, da mesma forma que eu consegui e a professora Fran também, tá bom? Então vamos parar vamos para a nossa etapa. Qual parlenda para brincar de corda? Pro, eles já estavam falando suco quente. Gente, lembraram do pimentinha. Sim. Essa eu brincava e eu sofria com ela. Eu apresentei para eles também as variações do salada saladinha, de acordo aí com cada Sério? estado. Meu Deus, eu acho que vocês tinham até que olhar essa aula no repositório, né, professora Fran? Sim. Ia fazer a diferença, porque daí vocês podem enriquecer a aula de língua portuguesa agora. Que tal? Então vamos lá? Uma brincadeira de corda. Eles falaram suco quente. Então vamos colocar uma conhecida, então vamos escrever aqui, ó. Deixa eu ver nosso tempo, dá tempo. Eu falei que a palavra suco tá desde o ano passado, por causa do suco gelado. Sim. Então, o quente a gente aprendeu no aula anterior, tá fácil. Suco quente. Opa! Brincadeira com as mãos. E agora, em brincadeiras com as mãos? Eu Se bem que a gente conheço- transformou brincadeira de corda com as mãos. É, isso é. Mas vamos ter que escolher uma para escrever. Unidunité, Pro? Vamos colocar então? Vamos. Que essa a gente já conheceu na lista, mas ainda não escreveu. Mas eles estão mandando outras aí também. Uni, Duni, Duni, T. E eles mandaram uma que é muito conhecida, que é a doleta. E a gente não pode esquecer que quando escreve o T, eu tenho que usar o que é isso que apareceu ali? O que será que é isso? Um acento. É de ordem gráfica que tem na nossa escrita, né? A gente coloca um detalhe, porque senão não sai a palavrinha Uniduni T. É mais fechadinho esse som, não é T e nem T. T mesmo, bem fechadinho. Professora Fran, vou deixar para casa da roda, porque Tá o da bom. roda é o mais fácil. Até tem ali, ó, do anel. Mandaram vários, Pro. Mandou várias. Por que eu vou fazer isso? Porque para dar o tempo do desafio da professora aqui. Então, a gente aprendeu mais um pouquinho de uma versão, relacionamos alguns aspectos da escrita, e não esqueça de contribuir. Então, marca a gente e aí eu vou pôr nosso carimbinho. Olha só, o que veio de bom para vocês? Uma nova versão de Parlenda.